E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Uma aula para o nono ano. Então, se você é do nono ano, a aula é para você. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o capitalismo, né? De maneira geral. Nós começamos falando sobre Comte, né? E o positivismo, né? E a forma mais otimista que Comte via em relação ao capitalismo. Também falamos sobre o materialismo histórico, né? Falamos sobre o pensamento de Marx e as críticas que ele fez ao pensamento capitalista e ao modo de produção capitalista. E hoje nós vamos comentar sobre a teoria crítica, né? Que surge também em decorrência dessas críticas ao capitalismo, né? Sob influência também do marxismo. E para a gente poder entender melhor, né, o que esses pensadores questionaram sobre o sistema capitalista, né, e que percepções eles trazem. Então, assim, é importante vocês lerem, né, esse conteúdo está lá no capítulo 4 de vocês, né, o capítulo 4 do livro de filosofia, só para conferir aqui, capítulo 4 do livro de filosofia, e então leiam no capítulo, façam as anotações, os fechamentos, para a gente poder garantir um entendimento melhor sobre o tema, né? Dúvidas me enviem lá no Google Class para eu poder respondê-los, né, assim que possível, e aí a gente vai fazendo esse diálogo para que a gente possa ter um maior aproveitamento dessas aulas. Então, vamos lá discutir sobre teoria crítica. Pessoal, né, a teoria crítica está ligada principalmente ao desenvolvimento de uma série de pensadores, né, na chamada Escola de Frankfurt, principalmente ali na Alemanha. E esses pensadores foram muito influenciados pelo marxismo, também fizeram muitas críticas ao marxismo, mas trouxeram uma série de reflexões sobre aspectos até então, de certa forma, é, não não pensados, né? Então, para a gente poder entender isso, é fundamental que a gente compreenda alguns dos fundamentos, né? Então, assim, a grande questão aqui surge em relação à sociedade contemporânea. Esses pensadores, principalmente da escola de Frankfurt, passaram a questionar a sociedade contemporânea, principalmente em decorrência das desilusões dos ideais que surgiram lá no século XVIII, no século XIX, né, principalmente o positivismo, que trazia uma visão tanto quanto otimista desse desenvolvimento tecnológico, científico, racional, que traria, né, uma série de benefícios à humanidade e que no século XX ele prova, de certa forma, justamente o contrário, né? O século XX traz, na verdade, um choque justamente a essa visão mais otimista de que a razão humana levaria o homem ao progresso, de que a razão científica faria com que a sociedade ela vivesse cada vez de forma mais harmoniosa. E isso não vai ficar muito, isso na verdade vai ser questionado a partir do século XX. Outra questão importante é que na concepção é, geral, principalmente desse momento, né, havia um certo embate entre a ideia de civilização e barbárie, né, sendo aí a barbárie atrelada àqueles que não faziam uso da razão, né, que eram brutos, que eram é, selvagens, né, e o civilizado, que seria aquele que fazia sim uso da razão, né? Que possuía um modo de vida organizado, enfim, civilizado. Então, essa diferença, né? Na perspectiva desses primeiros filósofos aí lá no século XVIII, XIX, levaria, né, a humanidade, ela caminharia em rumo à civilização quanto mais ela se utilizava da razão, quanto mais a razão tomava de conta dessa sociedade, mais civilizada essa sociedade ela seria, né? Quanto mais técnica, quanto mais científica, mais civilizada uma determinada sociedade. E óbvio, né? Quanto mais distante dessa razão, dessa técnica e dessa ciência, claro, mais bárbaro era uma determinada sociedade. No entanto, né, uma questão que é interessante, que surge, por exemplo, desse pensamento da teoria crítica, é justamente a ideia de que, primeiro, nem sempre
a razão levaria à civilização? Ou ainda, será que a barbárie realmente não teria nada de racional? E essa questão ela traz justamente, ela se mostra principalmente evidente ao longo do século XX, principalmente em decorrência das grandes catástrofes, né? A gente vai ver catástrofes de grandes proporções ao longo do século XX, e catástrofes que marcaram profundamente a humanidade, né? E essa visão é, trazia justamente à tona isso. Olha, a humanidade evoluiu, né, avançou de acordo com esse pensamento é, positivista, né, de que o progresso técnico, científico, a razão levaria a humanidade em direção a essa civilização, né? E o que se viu, na verdade, foi justamente o contrário. Né? Até que ponto essa razão de fato levou a humanidade à civilização? Né? Quando se pensa nas grandes catástrofes do século XX, né? Catástrofes essas que trouxeram, na verdade, dor, miséria, degradação, guerra. E se a gente for listar, você vai ter uma série de itens aí a serem somados. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, ele considera o século XX, né, a chamada Era dos Extremos, né, a Era dos Extremos, ou ainda ele também chama de Era da Catástrofe, porque o século XX conheceu as maiores catástrofes que a humanidade uh, viveu, né, e sem igual. Né? Então, quando você pensa nas duas grandes guerras, né, com centenas, quase 100 milhões de mortos, né, o somatório das duas. Quando você pensa nas atrocidades cometidas nesse período, né, nas grandes revoluções, na miséria, na exploração de determinados territórios, né, quando você pensa, por exemplo, na exploração da África, quando você pensa no desenvolvimento do nazismo, né, e os campos de concentração, o assassinato e mesmo as condições desumanas nas quais aquelas pessoas foram colocadas, né? Então você tem um período marcado por grandes catástrofes e que demonstram aí que muito daquilo que se acreditava de que a razão levaria o homem em direção a um convívio harmônico em uma sociedade mais civilizada, na verdade provava-se o contrário. Quando você pensa nas duas bombas nucleares jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, com um saldo de quase 200 mil pessoas mortas em questão de segundos e outras que morreram ao longo dos dias que se seguiram, e uma cidade, duas cidades inteiras quase varridas do mapa, né, por duas armas de poder ainda desconhecido naquele momento. Então isso gerava, né, na verdade, uma desilusão em relação a essa razão, né, que justamente colocava-se aí, de certa forma, né, provava-se que essa razão dificilmente levaria o homem a essa civilização, a essa lógica. Então a teoria crítica ela buscava justamente isso, investigar se essas ações desses homens, elas, por mais que parecessem irracionais, se elas realmente eram irracionais, ou se tinha uma lógica, ou se havia uma razão por trás dessa, entre aspas, barbárie na qual o homem vivia. Se na verdade essa barbárie não fazia parte de uma lógica racional. Então é nesse sentido que esses filósofos passam a estudar, né, o capitalismo e a lógica, sua lógica de difusão, justamente para tentar entender essa racionalidade ou ainda a irracionalidade. E aí a gente chega num ponto fundamental da teoria crítica. Né? Em parte, o que se entende era de que cada vez mais a razão, ela na verdade se distanciava da sua função reflexiva. E essa razão sem reflexão era o que causava é, todo esse, toda essa barbárie, essas catástrofes e tudo mais. Tá? Então vamos lá. Para a gente entender aqui, dois filósofos fundamentais da teoria crítica são Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né? São dois filósofos importantes do século XX, né, que se tornaram base para uma série de estudos sobre o desenvolvimento capitalista, principalmente no século XIX e XX,
né, partindo principalmente da ideia, né, de indústria cultural que a gente vai comentar mais à frente. Esses dois filósofos fizeram parte da chamada Escola de Frankfurt, né, que era basicamente, na verdade era um instituto, né, um instituto de pesquisa social lá de Frankfurt, ligado à Universidade de Frankfurt. E essa escola, né, ela passa a investigar principalmente isso aí, né, a compreensão da complexidade da realidade nos mais diversos aspectos. Esses filósofos, né, Herbert Marcuse e Erich Fromm, né, são alguns dos que fazem parte desse conjunto aí de filósofos que passam a tentar entender. O Walter Benjamin também é outro que passa a, de certa forma, dialogar com essa perspectiva. Todos eles influenciados pelo marxismo, mas também fizeram críticas ao modelo marxista, né, trazendo aí uma série de novas discussões que aparentemente haviam sido negligenciadas pela teoria marxista. Então, esses trazem novos elementos para a reflexão desse pensamento. Então, olha só, na perspectiva aí, a razão humana ela teria, em determinado momento, se desvinculado, né? Ou seja, desvinculou-se da reflexão e se transformava apenas num instrumento com finalidade específica. Então, é como você imaginar o instrumento, ele é apenas um meio para se chegar a um determinado fim. Então, se eu quero escrever, eu uso uma caneta. Então, a caneta ela é um instrumento para que eu possa escrever. Mas a caneta dificilmente vai refletir sobre aquilo que ela escreve ou sobre as ações a qual ela está sendo colocada. E é justamente a separação, né, entre a razão que leva à reflexão e aquela que é simplesmente instrumento para se obter determinados objetivos, que levaria, né, na concepção aí desses filósofos, essa barbárie, né, essas catástrofes que ocorrem ao longo do século XX, né? Então, a razão ela não poderia se distanciar dessa reflexão, né? E essa reflexão ela necessariamente ela incide sobre a as consequências, as desigualdades, as ações a serem tomadas, e tudo isso faria parte dessa razão mais reflexiva. E na concepção desses autores, de acordo com que o sistema capitalista ele se estabelece, essa razão ela vai se separando, né? Essa razão reflexiva vai se separando dessa razão instrumental, levando a um mero instrumento, tornando a razão, inclusive a razão científica, uma razão meramente instrumento para a manutenção do sistema, do status e das desigualdades, enfim. Né? Na concepção desses autores, essa razão científica instrumental ela se distanciava totalmente, né? Desvinculava-se dessa razão reflexiva e por exemplo, uma prova, né, dessa separação é, por exemplo, quando se pensa a ciência utilizada como arma, né? Seja, por exemplo, nos campos de concentração nazista, onde as experiências ocorriam de forma totalmente desprovida de qualquer reflexão mais profunda sobre as consequências, dores e ética, como também quando você pensa, por exemplo, a bomba, né, a bomba nuclear, ela também é fruto dessa razão instrumental, seria fruto, né, na concepção desses autores, dessa razão instrumental que produz sem refletir sobre suas consequências e sobre suas ações e tal. Então, quer dizer, essa separação entre essa razão instrumental e a razão reflexiva que leva, por exemplo, essa barbárie, né? Então, olha só, aqui dentro dessa lógica, os procedimentos racionais eles são utilizados como truques e artimanhas para conquistar esse ou aquele objetivo. Então, justamente essa separação que preocupava esses filósofos
lá da escola de Frankfurt, né? Porque essa separação ela seria, né, extremamente perigosa e colocaria, né, o homem nessa condição de agir de forma, entre aspas, aparentemente bárbara, mas não seria barbárie, e sim essa separação entre essa razão reflexiva e essa razão instrumental, né? E essa separação ela era danosa à vida civilizada. Então, olha só, aqui eu trouxe aqui algumas imagens, né, do Adorno e o Horkheimer, pra vocês conhecerem, né? Tem outros filósofos além deles, mas eu coloquei aqui os dois como principais, de certa forma. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula, a gente vai discutir mais sobre um conceito fundamental do pensamento da teoria crítica, que é a indústria cultural. Né? Então, aqui a gente faz mais uma introdução para iniciar nossa reflexão aí sobre esses filósofos. Tá? Então, façam a leitura dos capítulos, anotem as dúvidas e me enviem lá no Class para que eu possa respondê-los. Tá? Então, leiam, porque esse pensamento da teoria crítica é um pensamento bastante complexo e é fundamental que vocês leiam para que a gente possa entender melhor, ok? Então, obrigado por assistir e até a próxima.